Você que tem uma revenda agrícola ou trabalha em uma, já deve ter vivido a seguinte situação, de estar acontecendo muitas vendas, o negócio girando, só que é aquele verdadeiro caos dentro da empresa, acontecendo um monte de problema ali, porque cresceu muito, precisa se organizar, mas não dá para parar para organizar porque a venda está acontecendo, sabe? Eu sei que muitas empresas vivem isso hoje no agronegócio, a gente conversa com muitas pessoas aí, só que eu posso te dizer uma coisa, dá para você organizar a empresa sem parar de crescer e faturar se você fizer uma boa gestão baseada em dados e se você tiver um diagnóstico comercial para entender quais são os pontos aonde você tem que mexer de cada vez dentro da sua empresa. Vamos falar sobre isso aqui hoje. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Miriam Xavier aqui para mais um episódio do Agro é Vendas, nosso podcast que toda semana, há 3 anos, a gente está aqui trazendo conteúdo bem diferenciado para você que é empresário no agro, para quem é vendedor, para quem está na área técnica, para todo mundo que trabalha no agronegócio e quer continuar crescendo e se desenvolvendo pessoalmente e profissionalmente. Tem aqui os links para você seguir, para a gente continuar conversando depois. O episódio de hoje está bem especial para as pessoas que estão vivendo uma situação assim, meio caos, sabe? E às vezes eu falo para a empresa, né? Eu falo, você é da revenda e tal, porque eu sei que tem muito empresário vivendo e sentindo isso, mas também tem muitas pessoas que trabalham como PJ, tem muito vendedor hoje no mercado como PJ, e tem bastante coisa do que eu falo para empresário que se aplica a você. Aliás, nós vamos ter que gravar depois um episódio sobre isso, porque tá passando da hora de você, que é PJ, se enxergar como empresário, ao invés de achar que simplesmente é só a forma de contrato com a empresa e pronto. Mas vamos entrando nesse assunto aqui, vamos falar sobre essa questão de caos, né? De enxergar que a sua empresa está faturando, está crescendo muito, está ótimo nesse ponto, mas ao mesmo tempo parece que as coisas vão... a gente vai perdendo o controle delas, né? Porque começa a ter problema na entrega, problema no estoque, aí vai ter problema com o atendimento com o cliente, porque não vai conseguir atender todo mundo do jeito que gostaria de atender, com a atenção que gostaria, vai ter gente que vai ficar chateada, e fornecedor também, e aquela confusão. Para a gente resolver isso, a primeira coisa que a gente precisa é começar a fazer uma gestão mais baseada em dados. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso aqui hoje. E antes até de pensar em dados, né, ou de trabalhar esses dados até, é a gente levantar esses dados. A primeira coisa que a gente precisa fazer é o mapeamento da empresa e entender aonde são os pontos principais ali de atuação. Vão entender isso aí também. E para a gente continuar então essa conversa, clica aqui para se inscrever no canal, curte esse vídeo, manda esse vídeo para todas as pessoas que você conhece que estão no agronegócio. Você vai ver que vai fazer sentido para muita gente aí, não só para os donos de revenda, mas o dono de revenda, olha, tenha uma atenção especial aqui nesse episódio, porque tem muito ponto aqui que eu mostro para clientes meus, que a gente aqui na MX trabalha o tempo inteiro e que tá gerando resultado só da pessoa despertar para isso. Então, esse episódio de hoje aqui, além de eu te mostrar alguns caminhos aqui para você seguir, só esse despertar para essa realidade já vai fazer muita diferença aí no seu negócio, no seu dia a dia. Quando a gente fala desse cenário de caos, aonde que surge isso? Como é que começa isso? Isso vem lá da origem de grande parte das revendas que a gente tem no Brasil. Tem muitas que já estão há muitos anos no mercado, mas as empresas aí com menos de 10 anos de mercado, por exemplo, se a gente for pensar, as que já estão mais para frente talvez já passaram dessa fase. Nem é que não passaram por isso, tá? Mas as que estão mais novas um pouco, 10, 15 anos de mercado para menos, grande parte dessas revendas elas começaram por um vendedor que gostava de vender, que dava muito certo, que tinha uma carteira de cliente muito boa, e essa pessoa também tinha esse espírito de empreendedor, sabe? Essa vontade de ter um negócio próprio. Eu converso com muitas pessoas que estão na área comercial hoje, que têm vontade de abrir negócio, acontece muito. E aí, em algum momento, deu aquele estalo, a pessoa falou, eu vou abrir minha revenda. E aí começa como? Ele é o próprio vendedor, ele é que faz tudo lá, e tem alguém ali que tira as notas, depois tem uma outra pessoa que cuida um pouco do estoque, que faz entrega, ele também faz entrega, porque ele faz um pouco de tudo, né? O empresário que tem uma revenda agrícola hoje no nosso país,
ele por muito tempo, por muitos anos, vão fazer de tudo ali dentro da empresa. E até não tem problema isso, só que a gente precisa olhar para o outro lado da história. Quando você faz tudo por muito tempo, é porque a empresa não está crescendo ou é porque você não está querendo largar o osso? Né? Vamos separar as coisas aqui. Nesse caso específico, vamos pensar, da revenda, começou ali e ela está crescendo. Aí, qual que é o próximo passo? Tem que contratar mais vendedor, porque só o dono da revenda não consegue continuar vendendo e atendendo a quantidade de clientes que vai abrindo. Um produtor fala para o outro, todo mundo quer ser atendido ali por ele, aí ele coloca outro vendedor, depois mais outro, depois mais outro. A empresa continua crescendo e vendendo muito, mas esse caos se instala na empresa simplesmente porque não tem nada organizado. Essa pessoa, imagina, gente, o perfil da pessoa que saiu de uma revenda e abriu a própria, ou que saiu de outro negócio qualquer, né? Abriu uma revenda, essa pessoa não é normalmente a que vai ter mais capacidade e, assim, perfil, sabe? Acho que é das habilidades de cada um. A pessoa que ela é muito comunicativa, ou que ela é boa de relacionamento, que ela vende muito, ela normalmente não vai ser a pessoa de processos. Ela não vai ser a pessoa que vai conseguir sentar e organizar a empresa e fazer tudo certinho ali. E nem pode ser, porque ou você vai ali fazer crescer e desenvolver, ou você vai voltar para organizar. Olha o perigo da gente pensar assim. Porque é assim que muita gente pensa, tá? Eu falei aqui só para você raciocinar. Ou eu cresço, ou eu vendo mais, ou eu organizo. Parece que está no sentido oposto. E quando a gente olha para isso e acha que está em sentidos opostos, o crescer, vender e o organizar, aí é que a gente tem caos dentro de uma empresa. Tem alguns anos, 2, 3 anos, talvez mais, que eu fui num desses cursos que eu faço em São Paulo, eu tive contato com o Rodrigo Gianotto. O Gianotto é um dos principais caras lá no Grupo Primo, e ele tem uma fala, eu lembro muito que ele falou isso no dia, eu fiquei com essa palavra na minha cabeça por muitos dias. Voltei a ouvir isso poucos meses atrás de novo, de outras pessoas, que é caórdico. Já ouviu esse termo? O estado caórdico. O que é isso? A empresa, primeiro, vamos imaginar, tá em pleno caos, aquela confusão danada, dando problema em todas as áreas, problema com o fornecedor, problema com o colaborador, problema com o cliente, tá tudo uma confusão porque não tem processo, não é organizado, não tem nada. O oposto do caos é o quê? A ordem, que é a empresa toda organizada, tudo certinho, processo descrito, tudo muito, né, bonito demais, só que bonito demais que não vende, porque tá tão organizada, e o conceito é bem nesse sentido, né, de a ordem em excesso, se você tiver só ela, você vai fazer a sua empresa começar a ficar mais burocrática, mais lenta. A sua empresa vai parar um pouco no tempo, talvez, de tanto que ela está preocupada em se organizar. Só que o oposto disso, que é o caos, é a empresa faturando, crescendo muito, isso é um risco gigantesco. Se ela não tiver nada organizado, se não tiver processo nenhum definido, cada um faz de um jeito. E olha como que eu vejo isso no mercado acontecendo. Ó, tem revenda que tem filiais e cada filial, o gerente da filial trabalha de um jeito diferente. É um jeito diferente de lidar com os colaboradores, é um jeito diferente de criar, traçar algum tipo de política comercial, ou que seja, sabe, desconto, campanha, cada um faz de um jeito. Vira, gente, uma confusão, um emaranhado que parece, eu já tive contato com algumas empresas assim, parece que cada filial é uma empresa completamente diferente da outra. E aí não tem cultura nisso, não tem organização nenhuma, cada um tá trabalhando de um jeito, na hora que der algum problema, um BO em uma delas lá, por causa de alguma atitude de um gerente, vai espirrar em todas porque a marca é a mesma. Olha a confusão. Já vi também muita empresa preocupada demais em organizar processo, contratando consultoria, muitas vezes de fora do agro, e aí vem uma galera, gente, nada contra, tá? Porque tem muita empresa boa no mercado, mas tem gente que olha tão, com a cabeça tão fechada para processo, que acha que tem que escrever um negócio muito bonito, manda aquele monte de arquivo, faz uma proposta. Eu já vi cada proposta que a pessoa apresenta.
de trabalho assim, porque vai organizar todos os indicadores e que vai mapear e que vai apresentar todos os processos descritos, eu penso, para que vai descrever processo se não está funcionando nem na prática ainda? Sabe? Eu pego um negócio desse e falo, meu Deus do céu, não, vamos olhar aqui o que é o mais importante, gente. A gente não tem esse tempo, e falo como empresário também, tá? Eu não tô falando, faz aí na sua empresa e vai ver, não. Aqui é desse jeito na MX. A gente vai, à medida que a gente vai caminhando, a gente dá uns passos mais largos e aí a gente vem organizando alguma coisa. Dá uns outros passos mais largos, ou seja, vende pra caramba e cresce a marca e atende mais cliente e aí a gente vem organizando. Agora a gente ainda tá conseguindo trazer pessoas pro time que já tem mais esse olhar para organização e elas ficam aqui nos bastidores organizando enquanto a gente tá indo para cima fazer as coisas, mas a gente já entendeu e a gente já teve consultoria, a gente já contratou mentoria também, a gente já foi para um monte de evento que vocês estão me vendo o tempo todo aí, para quem me acompanha em rede social, me vê aí há anos, me movimentando, conversando com empresários de outros setores, a gente não para de crescer e a gente não para também de organizar. A gente está fazendo tudo ao mesmo tempo. O que seria caórdico? É a gente unir justamente o caos e a ordem. O bom de cada lado, vamos pensar assim, sabe? E sempre olhando e avaliando esses processos que a gente está fazendo e olhando o nosso dia a dia com um olhar crítico e treinado para isso, para não deixar a ordem tomar conta demais, ou seja, começar a travar a empresa, a querer ficar muito organizada e bonitinha, mas às vezes tá segurando o crescimento. Sabe o que eu escutei esses dias? Tem uma pessoa que me falou esses dias, vendedor, tá? Não vou nem citar nome nem nada aqui, nem região, nem nada não, tá? Mas um vendedor que me falou que a empresa dele colocou uma política de crédito tão rigorosa e com um crédito tão baixo que para ele conseguir fazer a meta dele, ele tem que atender muito mais cliente do que ele deveria para ele atender bem. Ou seja, ele vai atender, imagina, sei lá, tá? Vou colocar um valor aqui bem só para suposição, assim, para a gente falar. Ao invés dele poder vender 500 mil em cada cliente, ele pode vender só 50 mil. Assim, eu tô dando um exemplo, mas é um negócio bem absurdo realmente que ele me contou, tá? E aí pra ele conseguir fazer, então assim, o que ele atenderia esse um cliente, ele tem que atender 10 para ele fazer a meta dele, por causa da política de crédito, e ainda eu fui perguntando, sabe? Mas tá tendo muito inadimplência, tá tendo muito problema na sua região, por que tá assim? Não, é porque eles estão organizando, Miriam. Tem uma consultoria aqui, eles estão organizando o processo, eles travaram tudo, agora não pode mais vender acima de X, e aí não pode, e ninguém tá fazendo. E aí imagina você ter uma empresa toda travada porque tá organizando demais. Então, é uma mescla disso, da gente pegar o que tem de melhor no sentido de ordem e no sentido de caos e colocar isso tudo para rodar junto. É um pouco do que eu expliquei que a gente faz aqui na MX, mas só que isso começa lá atrás. Quando eu falo de diagnóstico, olha só a importância disso. Porque se você vai começar, por exemplo, vai começar a organizar, vai começar por onde? Me diga. Vai começar a organizar qual processo? Qual etapa? Vai começar a organizar a equipe comercial? Vai implementar um CRM? Será? Vai adiantar, de repente, para o momento da sua empresa, para o mercado que vocês estão vivendo hoje, para o perfil de pessoas que está aí, para o quanto vocês estão precisando desse CRM, sabe? Eu vejo só as pessoas agindo ou meio no piloto automático de só ir fazendo sem organizar, ou na hora que pega para organizar, muita gente, infelizmente, olha o que o colega ou o resto do mercado está fazendo, ao invés de olhar para a tua empresa, para o seu momento, para o que você está vivendo, para o seu perfil, para as pessoas que você tem ali, para os recursos que você tem. Então, implementar um CRM, por mais que eu seja a pessoa que mais a favor aqui de ter CRM dentro de uma empresa, eu não vou te falar que você deve implementar e nem qual sistema que é sem conhecer essa empresa. Por isso que é delicado. Tem gente que me pergunta às vezes no Instagram, Miriam, qual CRM aí que você recomenda? Eu falo, nenhum. Sem conhecer a sua empresa, eu não recomendo nenhum. Não, mas me dá uns exemplos aí, Miriam, de CRMs que são bons. São bons para qual mercado, para qual perfil de empresa, para qual momento da empresa, sabe? Sua empresa vende no digital ou ela só vende no campo? Tem os dois, sabe? Tem muito critério que a gente precisa avaliar. Então, antes de pensar em implementar uma ferramenta ou antes de pensar em organizar qualquer processo, a gente precisa mapear, a gente precisa enxergar como que a empresa está e, a partir disso,
olhando para os objetivos dela, né, o plano de crescimento, para onde que ela está olhando, como é que é o mercado que ela acessa. Tem que fazer um negócio muito completo. Avaliar a equipe, avaliar cliente, avaliar, como que eu falo, mercado, cliente, tudo junto. Avaliar até a condição que essa empresa tem hoje, não só financeira, tá? Porque dá para fazer muita coisa sem ter que ter um custo muito alto, mas a questão é de tempo das pessoas para elas conseguirem implementar. A gente, como consultoria, consegue fazer uma empresa organizar muita coisa em um ano. A gente tem um projeto, inclusive, que é de um ano de consultoria que a gente faz, mentoria, consultoria junto, treinamento da equipe, a gente faz um negócio bem completo. Tem empresas que em um ano elas desenvolvem alguns passos e sobem aqui, vão pensar, 3 degraus aqui, ó, de escala de evolução. Tem empresa que mais do que isso. Ah, então essa que subiu só 3 degraus aqui, ela tá ruim, tá errado, tá pior do que a outra? Não. Pro momento dela, a gente traçou e a gente já entendeu lá no começo que ela não ia conseguir avançar tanto em um ano porque ela não conseguiria implementar, não tinha braço, sabe, para conseguir implementar tudo. E, gente, eu tô falando de 3 degraus comparado às vezes com 5, 6, sei lá, de outras, né, e tô colocando esses números aqui só pra vocês terem uma ideia de diferença, mas não quer dizer que essa empresa que subiu 3 degraus aqui em evolução, que ela subiu pouco, pelo amor de Deus. Cresceu pra caramba, mudou a mentalidade, tá reestruturando a equipe, tem muita coisa mais organizada, sabe? Então não dá pra gente olhar o comparativo com o outro nesse caso, precisa ver caso a caso. Eu lembro que as primeiras consultorias que eu fiz específicas para revenda, tinha uma revenda que eu ficava lá assim, ó, a semana inteira. E eu acampava quase na cidade. E eu ficava a semana inteira lá. Por quê? Porque eu não tinha, na época, uma ferramenta, um método específico para fazer esse mapeamento. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente faz online. A gente senta com 2 horas, 3 horas de reunião, a gente faz uma série de levantamentos. Depois a gente passa para outras etapas ali. Então, com 1 mês, 2 meses no máximo, dependendo da velocidade do cliente para responder e para mandar para a gente alguns materiais, a gente consegue fazer um mapeamento completo da empresa. Esse é o diagnóstico que a gente faz. Agora, na época que eu comecei, anos atrás, eu fiquei muito tempo, eu acampei praticamente lá e eu ia todo mês. Por quê? Porque eu precisava ver o dia a dia acontecendo, conversar com as pessoas o tempo inteiro. Eu não parava um segundo, às vezes eu tava lá tomando café, mas eu tava conversando, entendendo como é que funcionava alguma coisa, olhando alguma coisa de estoque. E a partir disso e de outras sequenciais que a gente foi fazendo, na época só eu na empresa, mesma coisa, na época era só eu, e aí que veio o time, agora a gente está crescendo. Olha como é que a gente foi estruturando para a gente conseguir olhar para cada empresa e entender qual que é o momento de cada uma, e olhar específico para ela e mostrar, apontar os caminhos. O que eu estou querendo te dizer? Você como empresário, para de olhar para os outros. Uma coisa é conversar com outras pessoas e trazer ideias para colocar na sua realidade, para você adaptar. Eu faço isso o tempo inteiro. Eu vou lá para São Paulo fazer um monte de treinamento, aí eu volto e já venho digerindo e entendendo como é que eu trago isso para dentro do agronegócio, que a maioria deles, inclusive, não é mercado do agro. Eu venho trazendo aqui para gente. Venho implementando num cliente, eu mando mensagem para um outro mentorado porque eu lembrei da situação dele e com o negócio que eu vi, e aí a gente adequa aquilo que a gente viu lá para o nosso mercado. Então, olhar para os outros e trazer para a sua realidade é maravilhoso, é o melhor dos cenários. O problema é que a galera olha para o outro e quer fazer igualzinho, né? É igual o dono de revenda, os dois que são amigos lá, um compra o carro, o outro quer comprar outro carro igual, né? É assim, mas aí na hora que vai olhar para o negócio não dá muito certo, né? Talvez o carro do outro até te atende. Vai ser ótimo, vocês dois andarem de carro igual. Agora, cá para nós, cada negócio é muito específico. Não dá para você olhar para o negócio que a outra pessoa está fazendo, implementou um sistema, fez um negócio lá e contratar sem avaliar só porque o outro fez e o outro, você enxerga que ele toma boas decisões. Poxa, mas ele está tomando decisão para o negócio dele, não é para você? Como é que ele vai, sabe, e te indicar alguma coisa? Então tem que ter muito cuidado. Tem uns dados, olha só, alinhados com isso que a gente está falando. Deixa eu pegar aqui, ó, do IBGE, uma pesquisa feita no IBGE. Eu tinha visto, cara, isso aqui há um tempo. Eu li no final do ano passado, agora, final de 2024, eu li um livro do Toledo, Marcelo Toledo. E nesse livro tinha
bastante dados, assim, eu gosto de livro assim que traz informação. Olha um deles aqui. 1 em cada 5 empresas fecha as portas em menos de 1 ano de operação, dado do IBGE. E somado a isso, mais 70% das empresas encerram as atividades em até 10 anos. Isso é uma pesquisa do Sebrae de 2023, tá recente, tá? Quais são, isso que, aliás, tudo do IBGE, e o Sebrae traz interpretações a respeito disso. Quais que são as interpretações? Dos principais motivos elencados para que tanta empresa feche as portas antes dos 10 anos, vamos considerar aqui, a gente tem dos 4 ou 5 principais pontos, 2 que são muito ligados a isso aqui que eu tô te falando hoje. Um deles é, por que essas empresas estão fechando as portas? Menos iniciativa em aperfeiçoar o seu negócio. Olha aí, não organiza, né? Outra, menos esforços de capacitação. Então, não sou só eu te falando com a visão que eu tenho de mercado, com o que eu converso com clientes, parceiros, amigos, com o que eu estou vendo por aí Brasil afora acontecer. Tem pesquisa que mostra isso. Mostra pra gente que se a gente não começar a organizar as empresas e a olhar para a capacitação da equipe, a gente não vai sair do lugar. Como que as empresas crescem hoje no agro, gente? Me fala, qualquer empresa, eu falo o tempo todo do agro, mas qualquer empresa, né? Mas vamos olhar para o nosso mercado aqui. Como é que uma empresa cresce? Ela tem que faturar, né? Tem que vender, e vender de preferência cada vez mais, mas não adianta só ter volume, tem que ter margem, e aí que começa a organização. Olha só, não, mas mira, a gente está vendendo muito, se for só volume, tá errado. Uma hora vai dar problema isso daí, tá vendendo volume, mas não tem margem boa. Então, isso é uma organização. Definir meta para o seu time é organizar. Quanta empresa, gente, quanta revenda que não tem meta definida para os vendedores. Às vezes tem, mas é definido ali e não tem nada por produto, por grupo de produto, não considera margem, está só definido meta e pronto. Não está considerado muitas vezes sazonalidade, porque ao longo do ano vai ter época que vende mais, época que vende menos. Eu vejo que tem empresa que só pega a meta do ano e divide por 12 meses, assim, tem cada coisa. E outra, que aí eu vou dizer que acontece com mais frequência ainda, e isso é extremamente preocupante. A quantidade de empresas que está definindo a meta do ano, considerando o que vendeu nos últimos 2 anos e mais nada. Só considerar o que você vendeu nos 2 últimos anos e tentar fazer um pouco de, esticar um pouco mais, falar, esse ano acho que a gente consegue um pouco mais, no achômetro, gente. Isso não é usar dados, não. Isso aí é fazer uma projeção de acordo com o que vem acontecendo, mas sem olhar o mais importante, olhar qual que é o potencial que você tem em cada cliente, olhar quanto é que esses clientes estão fidelizados, porque pode ser que 2 anos atrás vendeu para um grupo de clientes, ano passado vendeu para outras pessoas. Não tem cliente fiel. Então, como é que você garante que você vai continuar crescendo ali nesse mercado? Analisar concorrente é tanto detalhe quando a gente vai fazer um mapeamento de verdade, que se você for olhar achando que é só projetar aqui, 2 anos atrás vendeu tanto, 1 ano atrás, ano passado, né, vendeu tanto, agora esse ano a meta é essa. E a quantidade de empresário que eu tô vendo fazer isso, quantidade de gestor comercial definindo meta desse jeito, gente, não é brincadeira, tá? Então a gente precisa começar a enxergar. Primeiro, porque quando eu falo que a gente faz um diagnóstico comercial, e aí uma ferramenta que a gente tem aqui no MX, de repente você consegue fazer isso de outra forma, você olhando e mapeando a sua empresa, mas eu quero que você abra a cabeça para isso, que você desperte para isso. Você precisa entender detalhe por detalhe do seu negócio. Analisar seus clientes e como que você faz relacionamento com eles, analisar seu mercado, analisar como que você tá de equipe, se tá precisando de mais gente ou não, e com muito cuidado, tá? Porque a gente acha que às vezes precisa contratar mais 2, 3, e na verdade tem muito potencial de faturamento em quem a gente já tem aqui na equipe, é o que a gente mais vê. Olhar para você mesmo como gestor e começar a se conhecer, porque à medida que você entende aonde você é bom, você começa a tomar melhores decisões até de contratação. Você para de ficar querendo atender a todas as possibilidades da empresa. Teve uma vez uma gestora que falou comigo assim, olha que a gente tinha pouco contato na época, depois a gente começou a trabalhar mais junto. Ela falou comigo assim, Miriam,
eu tô pensando em agora ir mais pro lado do administrativo, eu vou cuidar mais do administrativo da empresa, porque tá precisando de mais atenção, ali eu não tenho, assim, lideranças formadas ainda e tal, é a área que eu vou mais dedicar esse ano. Falei, você tem certeza? Aí eu vi que ela ficou meio assim, pensativa. Passado um tempo assim, a gente começou a fazer um trabalho junto. Falei, cara, não tem sentido nenhum. Por quê? O perfil dessa pessoa é muito comercial. Compra, venda, gestão, é fazer o negócio acontecer, sabe? Se essa pessoa ela vai para o administrativo só porque ela acha que ela tem que ficar ali, aí de novo, é o empresário tomando decisão porque ele está vendo que existe uma necessidade da empresa dele naquele momento, naquela área, sem ele enxergar dentro, sem ele se conhecer, sem ele saber o que ele faz melhor dentro da empresa. Porque o nosso tempo, ele é extremamente precioso. Se você for ficar aí só fazendo, lógico, a gente não faz tudo as maravilhas, é só o que a gente quer, é só o que a gente adora fazer, não é sobre isso, mas a gente tem que começar a fazer mais daquilo que a gente tem mais habilidade. Aonde estão os nossos talentos é onde que a gente tem que desenvolver e fazer mais, senão eu vou ficar passando o tempo todo aqui querendo resolver tudo ao mesmo tempo ou indo para áreas que eu não domino, que eu não faço tão bem, não estão na minha zona principal de talento, só porque eu acho que tem que ser feito, sabe? E aí vai cometendo um monte de erro. Então, eu lembro que tem muita coisa assim, eu vejo muita coisa assim acontecer, do pessoal não olhar para isso tudo aqui, sabe, da empresa. E aí isso causa desconforto na equipe, causa desconforto nos clientes, nos fornecedores, porque o fornecedor que começa a ver que você está vendendo muito, mas que não tem organização ali, que não tem dados, né? Uma empresa que trabalha a gestão baseada em dados, a gente fala de data-driven, ou data-driven, ou sei lá como você queira dizer aí. Tem gente que fala, eu estou tentando lembrar como é que é o aportuguesado disso aqui, que eu não lembro como é que é. Mas é uma empresa que faz a gestão baseada em dados. Então você toma decisões de acordo com o que existe de informação ali que foi trabalhada, sabe? Daquilo que foi reunido. O CRM, ele serve para isso também, não é para dar satisfação para a empresa do que você está fazendo, não é, sabe? Uma forma de vigiar as pessoas. CRM é uma forma de reunir os dados de clientes ao longo de um tempo para você mesmo, vendedor, seu gestor, a sua empresa, todo mundo junto, tomar uma decisão melhor e criar estratégias de acordo com aquilo que você tem de fato em mãos sobre os clientes e não aquilo que você acha. Eu lembro que teve um evento, deixa eu ver que ano que foi, gente, eu começo a misturar, acho que foi 2023, que eu fui do Rodrigo Nascimento, um cara que trabalha muito com inteligência artificial, e ele é de BH, ele é mineiro. Eu lembro que a frase era assim, a era do achismo acabou. Acabou, gente. Não existe mais eu acho que, pode ser que, ou eu sinto que, sabe assim, quando vem uma pessoa da sua equipe para você e fala que, tá todo mundo reclamando não sei do que. Primeira coisa que você tem que perguntar, todo mundo quem? Quais foram as pessoas que reclamaram? E o que elas reclamaram? O que elas falaram? Na hora que você pergunta quais foram ou quantas foram, a pessoa já desarma tudo. Porque ela já estava ali na emoção, de repente ela escutou de 2 pessoas só. Só que 2 pessoas deixaram ela ali agitada, nervosa, aí a pessoa já para e reflete e fala diferente. Então, não dá para você não cuidar de dados, não reunir dados para tomar decisões e nem para não fazer a gestão até do time, olhando mais para dados. Fazer uma reunião falando cobrando que a pessoa não bateu a meta, gente, não adianta nada. É sentar, olhar os dados, olhar a carteira, analisar, entender como é que foi a agenda daquele mês, daquelas semanas para trás, por que ele não conseguiu o resultado que ele queria, abrir o CRM, se tiver CRM, reunião dentro do CRM, olhando ali e analisando os dados. Agora, se não tem CRM e não tem nenhuma forma de anotar numa planilha, não tem nada, aí realmente é um dos pontos que vai estar sempre ali como prioridade, a gente começar a reunir dados sobre clientes, por isso o CRM, para a gente começar a fazer gestão desse relacionamento com o cliente, sobre o mercado, sobre o dia a dia até do vendedor, para a gente começar a otimizar mais, sabe, gente? Não adianta só ficar rodando. Episódio anterior, se não me engano, eu falei sobre a pressão de bater metas, ou poucos para trás teve isso, né, de essa pressão que muito gestor comercial sente o tempo todo ali, o vendedor também está se sentindo pressionado o tempo inteiro porque acha que é volume de trabalho só.
o volume de trabalho, ou seja, trabalhar muitas horas ali, a semana inteira, final de semana, isso é muito bom quando você está sendo produtivo e quando você também está sendo bom para você mesmo. Se não for, se for só caos, não tiver um mínimo de ordem, olha que até na vida da gente precisa, né? Da gente ter esse caos de às vezes estar com um ambiente um pouco desorganizado ali de trabalho, e você está ali meio bagunçado, mas você está conseguindo organizar outros pontos, então você tá bagunçado, às vezes eu falo, né, que às vezes a agenda bagunça, porque você foi atendendo um monte de cliente, foi aparecendo oportunidade, ótimo, mas depois você senta e organiza de novo, que se você não voltar um pouco para a ordem, ficar só o caos, daqui a pouco nem vende mais. Então, essa forma de gestão, de você começar a ser mais orientado por dados e começar a trazer isso como cultura da empresa, trazer isso para as pessoas que trabalham com você, vai ser extremamente positivo dentro do seu negócio. A gente faz, deixa eu explicar bem rápido como é que é essa questão de diagnóstico. A gente consegue fazer um mapeamento da empresa como um todo, e quando a gente faz esse mapeamento, a gente apresenta para o cliente, não dizendo, você tá bem aqui, mas aqui você tá ruim, esse aqui você faz, esse aqui você não faz, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, Miriam, eu sabia que eu não fazia isso daí, né? Qual que é o mais importante? A gente apresentar esse diagnóstico e mostrar para ele por onde começar. E mais do que só apresentar e mostrar por onde começar, é a gente pegar esses processos-chave e ao longo de um ano a gente acompanhar online com esse cliente, como uma pessoa aqui focada em cobrar, em fazer o negócio acontecer e aí encher o saco até do cliente, se preciso, para que as coisas aconteçam, para que você não deixe a sua rotina louca aí tomar conta e às vezes esqueça de executar aquilo que está no plano. Então a gente cuida disso. Tem pessoas do time aqui para acompanhar. Se tiver alguma dúvida, chama o mentor aqui. A gente também, né, os consultores, a gente atende. E ao longo desse ano, não adianta só organizar processo. A gente precisa deixar seu time muito afiado. Então a gente vai treinar o seu time também para que eles consigam, tanto os gestores quanto os vendedores, e mais algumas pessoas da empresa a gente vai colocando ali junto, para que eles consigam fazer na prática e acompanhar a evolução da empresa com a mentalidade e com as habilidades sendo desenvolvidas ali durante esse ano. Então, o projeto que a gente tem, esse diagnóstico, esse projeto como um todo aí, é um projeto que a gente está fazendo já desde o ano passado, que está tendo muito resultado nas empresas. Eu vou começar a divulgar daqui a pouco, com calma aí a gente começa a divulgar alguns resultados, mas o que eu quero que você entenda? A gente consegue ajudar você, depois disso tudo que eu falei aqui, né, a fazer isso. Você quer fazer isso sozinho? Pegue, pois, e faça, e não deixe para daqui a muito tempo, porque você vai esquecer, vai cair aí no esquecimento e na loucura do dia a dia e vai passar. Faz rápido, toma essa decisão, faz o que você precisa fazer. Se precisar de ajuda, a gente tá aqui para te ajudar. E quem mandar uma mensagem no meu Instagram, no meu LinkedIn, aliás, e falar que ouviu esse episódio aqui, ou assistiu esse episódio de hoje aqui, que eu falei do diagnóstico comercial, que eu falei dessa questão de caótico, de caos e ordem e tal, quem comentar sobre isso e contratar o diagnóstico, a gente tem aí condições especiais para esse início de ano. A gente tem um número X de clientes aqui que a gente vai conseguir atender de acordo com essa proposta comercial diferente que a gente está fazendo. Então, me manda uma mensagem para a gente conversar a respeito disso, para eu te explicar como é que funciona. De tudo isso aqui que a gente falou aqui hoje, eu quero muito que você entenda que não é nem só de caos e nem só de ordem que uma empresa cresce. Que bom se o seu problema é esse, né? O problema, entre aspas, que a empresa está crescendo muito, que você está precisando desesperadamente organizar. Isso é maravilhoso, sua empresa está crescendo, está faturando, isso é muito bom. Só que vai ter que colocar um pouco de ordem aí. E tem que ser rápido, porque senão uma hora perde o controle. Acontece alguma coisa aí que queima o filme da empresa ou que traz realmente um prejuízo financeiro muito grande para a empresa, e aí que vai ser difícil reparar. Então, se o problema é esse crescimento, esse faturamento grande, que bom! Organiza para continuar crescendo e faturando muito nos próximos anos. Eu desejo que você tenha muito sucesso na sua revenda, no seu negócio, no agro, e eu te vejo por aí, fora da porteira.